Bem-vindos a mais uma aula do Ciência Milenar Indiana. Antes de começar, nós vamos pronunciar os mantras que nos conectam à sucessão discipular dos grandes Vaishnavas. Om Ajnanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hoje é o abençoado, o glorioso dia do aparecimento de Guru Maharaj, o mestre espiritual que conquistou o meu coração e o coração de todos aqueles que assistem às aulas do Ciência Milenar Indiana e que reescreveu o significado da busca por Deus de maneira tão profunda que é quase impossível explicar o impacto que ele causou na minha alma e no meu comportamento. Muitos daqueles que estão ouvindo esta aula já passaram por muitas surpresas espirituais em suas vidas. Talvez a maior de todas tenha sido aquela de descobrir que Deus tem uma forma espiritual eterna, que tem um nome transcendental, Krishna, que nada é separado dele, mas que ao mesmo tempo ninguém é igual ou superior a ele. E que ele possui 6 opulências, ou seja, que sua forma não material possui toda a beleza, todo o conhecimento, toda a força, toda a riqueza, toda a fama e todo o autocontrole. Nesta vida, eu fui apresentado a este conhecimento há quase 10 anos atrás. E ele muito me surpreendeu. Eu fiquei muito surpreso ao tentar imaginar tal forma eterna, de beleza mais atraente que o sol. Ao tentar imaginar Shri Krishna Bhagavan, o sol transcendental. Tanto que, nos primeiros anos de estudos védicos, a realidade parece que se transformou num sonho. Ou melhor, num despertar maravilhoso e sem fim. Todos os dias eu acordava e ia dormir encantado com a ideia de que Deus tinha uma forma transcendental e de que Krishna era o seu nome. Me lembro que eu vivia num estado de felicidade constante, como se eu estivesse envolvido numa nuvem de mistério e de magia. Porque Krishna existia. E porque, de alguma maneira, eu tinha conseguido compreender isso. Me foi concedido compreender isso. A mudança que isso causou em minha vida foi tão grande que muitos acharam que eu tivesse enlouquecido ou me tornado um fanático. Naquele ponto da minha vida, porém, a opinião alheia pouco me importava, pois a busca de vidas e vidas tinha levado à porta da pessoa do infinito.
eu imaginei que nada poderia igualar tamanho fato, tamanha surpresa e maravilha. Me lembro que, num certo dia, eu disse a mim mesmo: nenhum outro período da minha vida vai ser igual a esse. Tão surpreendente, tão mágico e tão transformador. Imaginei que daquele dia em diante a minha vida inteira seria menos aventurosa, menos emocionante. Parecia impossível superar emocionalmente o clímax da compreensão acerca da realidade eterna. Mas apesar da força e da potência de tal transformação, que quase me fez sentir que o velho eu tinha morrido e que outra pessoa tivesse tomado o lugar dele. Apesar da reviravolta que Krishna causou na minha vida, alguns anos depois, outro fato teria sido ainda mais impressionante e mais significativo. Conhecer e conviver com uma alma autorrealizada. Me tornar discípulo e aspirante a servo de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, Om Vishnupada. Jai Gurudev. Antes de contar por que meu mestre espiritual mudou minha vida e mudou o meu olhar sobre Bhakti, sobre o processo explicado no Bhagavad Gita, eu gostaria de falar sobre a vida dele. Shri Srimad Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, como todos aqueles que alcançam a perfeição, não nasceu, mas sim apareceu neste mundo material no abençoado dia de Shayana Ekadasi, que em 1926 caiu no dia 21 de julho. Gurudeva apareceu na aldeia de Bankur, em Sitaramapura, na Bengala Ocidental. Essa expressão que utilizamos no lugar de dizer que uma alma autorrealizada nasceu, quer dizer que tal personalidade não pertence ao ciclo compulsório de nascimentos e mortes. É como se o seu nascimento fosse revogado pela sua perfeição. Ou como se sua perfeição fizesse com que, na verdade, ele entre no mundo material como por uma porta, a porta do corpo físico, para nos dar acesso à misericórdia imotivada do próprio Senhor Supremo. Em seu passatempo material, meu Guru Maharaj apareceu numa família de brahmanes extremamente elevada. Eles eram considerados brahmanes chakravartis. Tradicionalmente, a palavra chakravarti se refere à insígnia de poder do próprio Vishnu. Um chakra capaz de destruir mundos e realidades e que representa o santo poder daqueles que podem governar sobre a Terra. Literalmente, chakra Varti quer dizer aquele cuja carruagem rola suas rodas sem encontrar jamais obstáculos, aquele que avança livremente. Apesar de ter deixado para trás, Gurudeva vai deixar para trás esta altíssima linhagem de casta, ao se tornar um humilde servo aos pés de lótus do seu próprio mestre espiritual, é muito interessante notar que ele nasceu numa família que conhecia os Vedas de cor, desde incontáveis gerações. Os seus bisavós discutiam as escrituras sagradas. Os bisavós dos seus bisavós discutiam as escrituras sagradas.
ela corria no sangue, na compreensão da sua árvore genealógica. E mesmo assim ele vai deixar a sua posição social para se tornar servo de um grande Vaishnava. Essa sua posição dentro da escadaria do karma, posicionada, nós já explicamos em aulas passadas que, na verdade, a palavra casta traduz mal o conceito de varna. O Varnashram Dharma se refere à coloração, à gradação de consciência de uma alma. Esse nascimento, numa estrutura, numa árvore genealógica privilegiada por ter acesso aos Vedas há muitas gerações, nos ajuda a imaginar uma cena que ocorreu em sua infância. Por volta dos 3 ou 4 anos de idade, Guru Maharaj, com as suas próprias mãozinhas de criança, construiu bancos de terra para toda a sua família, para que toda a sua família se reunisse no jardim da casa onde eles habitavam, e puxou um por um pelo braço para que ali eles se sentassem, com o objetivo de falar tranquilamente sobre o Bhagavad Gita. Esse episódio nos foi narrado pelo irmão mais jovem de Gurudeva, na ocasião de um encontro entre ambos, depois de mais de 60 anos sem se verem. Eu estava presente neste encontro e já contei, talvez em alguma aula passada. O irmão se apresentou ao grupo de discípulos de Gurudeva, contando algumas histórias sobre a sua infância e sobre o fato de que sua mãe, a mãe de Gurudeva, chorava muitas vezes. E este irmão mais novo perguntava: mamãe, você está chorando por conta dele? Porque você não mais o viu depois do que ele se tornou um monge? Ela dizia: não. Se eu chorar de saudade, eu atrapalho a sua vida espiritual. Eu estou chorando porque eu tenho um filho que vai me libertar do samsara. Depois que ele contou essas histórias, ele entrou no quarto de Guru Maharaj. E quando eu percebi que ele estava para entrar e encontrar seu irmão depois de muito tempo, eu corri por fora da casa onde nós estávamos, pelo terraço, e cheguei do outro lado à janela do quarto de Gurudeva, onde seu irmão estava entrando para reencontrá-lo depois de muitos anos. Eu queria ver a expressão de Gurudeva naquele momento. E o que mais me surpreendeu foi que Gurudeva olhou para seu irmão como ele olhava para mim, como ele olhava para todos nós, seus discípulos. Ele olhou para seu irmão como quem olha para uma alma condicionada que não consegue enxergar a verdade eterna. Com a mesma serenidade, com a mesma humildade, com a mesma doçura e com o mesmo levíssimo grau de distância que ele tinha do mundo material. Quando era jovem, ele foi levado a ouvir as palestras de um grande Vaishnava chamado Shri Srimad Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Aos poucos nós vamos aprendendo o nome dos Vaishnavas quando identificamos sua obra e seus ensinamentos. Shri Srimad Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj é nosso Param Gurudeva. Muitos já conhecem o significado da palavra Param, que em sânscrito significa mais elevado, aquele que é superior ou absoluto. Vocês já ouviram a palavra Paramatma, a alma absoluta? Paramatma é a expansão de Krishna que observa as atividades da nossa alma individual de dentro de um espaço espiritual no nosso coração. Muitas vezes nós explicamos aos alunos iniciantes que a alma está dentro do coração e eles nos perguntam, mas o que acontece quando o coração
é retirado, quando há um transplante, ou que a alma está dentro do chakra cardíaco, para facilitar a compreensão. Porém, a alma é não material, ela é espiritual, portanto, ela não está nem no chakra, que é feito de matéria sutil, e nem no órgão, que é feito de matéria grosseira. Ela permeia esta região que os Vedas descrevem como a gruta espiritual do coração. Portanto, Paramatma é a expansão de Krishna que observa as atividades da alma individual de dentro desse espaço espiritual no coração. Portanto, Param Guru é o supermestre, o mestre do mestre. E nós devemos sempre considerá-lo superior ao nosso próprio Guru, pois é a ele que nosso mestre se rendeu. O Guru Parampara funciona como uma escadaria, mas seus degraus têm valor e gradação diferente. Falaremos disso nas próximas aulas que vão tratar sobre o livro de Gurudeva. Param Gurudeva, Srila Bhakti Deita Madhava Maharaj era um dos principais discípulos daquele que é, por sua vez, considerado o Jagat Guru, o Guru universal. O Vaishnava que codificou e apresentou o processo de Bhakti descrito no Bhagavad Gita de maneira metódica e científica, explicando aspectos positivos, perigos, mapeando todos os pontos, os graus, as armadilhas de Maya, as armadilhas do nosso próprio comportamento, dos nossos samskaras, os pontos principais da filosofia, os que são mais fáceis de serem compreendidos e aqueles que necessitam de anos de prática ou de purificação para serem escutados. Seu nome é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele ganhou o título de Sarasvati Thakur, pois ele era considerado alguém que tinha consciência e conhecimento sobre toda a realidade espiritual, como a deusa Sarasvati. Aqueles que já estão lendo ou que desejam ler o livro Vishuddha Chaitanya Vani, a puríssima filosofia do Avatar Dourado, esse é o título que nós traduzimos, Vishuddha Chaitanya Vani. A palavra Shuddha significa pura, Vishuddha significa extremamente pura, a mais pura. Vani significa instrução, filosofia, ensinamento. Chaitanya é Krishna, que volta ao mundo material como um discípulo de si mesmo. Portanto, a puríssima filosofia do Avatar Dourado vai trazer aos seus leitores de perto a vida de tais inigualáveis mestres, pela misericórdia do nosso amado Gurudeva. Nós vamos ficar sabendo e compreendendo mais sobre o seu próprio mestre espiritual e sobre o ambiente em que eles viviam e transmitiam esse conhecimento e adoravam Krishna. Muito bem. Voltamos à vida de Gurudeva. Ouvindo sobre o Vaishnavismo da Gaudiya Mata, Guru Maharaj se sentiu atraído pela palavra e pelas realizações espirituais de seu mestre espiritual, de Param Gurudeva, de quem ele vai tomar iniciação alguns anos mais tarde, seguindo o conselho das Escrituras que nos advertem que ambos, mestre e discípulo, devem se analisar mutuamente por longo período, por um período de convívio diário, antes de se aceitarem. Gurudeva só vai pedir iniciação após estabelecer um relacionamento próximo e cheio de afeto. E só vai deixar seu lar
em 1955, rendendo-se, naquela ocasião, completamente ao serviço a Deus, Shri Krishna Bhagavan, ao Guru e aos Vaishnavas, que alcançaram a perfeição. E então ele vai morar no recém-construído templo da Shri Chaitanya Gaudiya Mata, em Calcutá. Muitos alunos me perguntam, então nós do Ciência Milenar Indiana somos da Shri Chaitanya Gaudiya Mata? As instituições tendem, muitas vezes, ou na maioria dos casos, a instrumentalizar a presença de um grande santo depois de sua partida. Gurudeva pessoalmente pediu para que o seu samadhi, para que seu divino corpo, não ficasse dentro de nenhuma das instituições famosas da atualidade em Mayapura, pois ele não queria vincular seus discípulos a nenhum templo e a nenhuma mat, a nenhum ashram, a nenhuma instituição específica. Ele mesmo abriu a sua sanga, intitulada A Puríssima Filosofia do Avatar Dourado, Vishuddha Chaitanya Vani, o nome do seu primeiro livro, para distribuir aquilo que lhe parecia a purificação dos aspectos e dos ensinamentos sobre Bhakti, sobre o Bhagavad Gita, sobre o Vaishnavismo, à luz de tudo o que havia ocorrido nas últimas décadas. Muito bem. Naquele mesmo ano, nós estamos falando de 1955, Srila Gurudeva recebeu Harinama e vai também receber Diksha, coincidentemente no dia de hoje, Shayana Ekadasi, ganhando nome espiritual. Ele foi chamado de Shri Narottama Das ao completar 29 anos de idade. Aqueles que ainda não estão acostumados com os nomes espirituais que trocamos durante o percurso devocional, a eles temos que explicar que, ao receber a primeira iniciação, depois de anos de análise, oração e espera, recebemos um nome espiritual que representa nosso renascimento. Tal nome invariavelmente muda quando a pessoa em questão faz seus votos de renúncia ao mundo material. Portanto, Guru Maharaj ainda não se chamava Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami naquela época. Ele foi chamado de Shri Narottama Das. Narottama é um dos nomes de Krishna. Das, como vocês sabem, significa servo. Mais uma vez, o conteúdo do livro A Puríssima Filosofia do Avatar Dourado vai tratar das memórias de Gurudeva ao servir seu mestre espiritual a partir dessa data. E grandes Vaishnavas que eram irmãos espirituais do seu próprio mestre, de Param Gurudeva. Ele conta que, como resultado desse serviço desinteressado, ele servia por amor e não para alcançar posições ou para obter conhecimento. Ele se tornou conhecido por todos aqueles Vaishnavas e recebeu deles suas bênçãos sinceras. Assim, Guru Maharaj contava que ele pôde compreender as verdades profundas da filosofia, ou como dizemos em sânscrito, do Siddhanta, da nossa linhagem Gaudiya Vaishnava. Sim, nós seguimos a Gaudiya Mata transcendental. Seguimos a Gaudiya Mata espiritual, que foi estabelecida na realidade material por Gauranga Mahaprabhu, que foi desenhada e reexplicada por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, quando repetimos e quando conseguimos colocar em prática os ensinamentos daqueles que repetem tais ensinamentos com perfeição de detalhes, sem alterar ou sem cortar, sem filtrar, sem criar mecanismos de desconto desta mesma filosofia para os ocidentais, o que é muito comum
hoje em dia e que foi corrigido por Gurudeva de maneira extremamente doce e diplomática em seu livro. Muitos ocidentais pensam que crescer espiritualmente, inclusive indianos hoje em dia, seja algo matemático. Você estuda, anota, claro que isso tudo é importante. Porém, não é acumulando dados sobre Krishna, memorizando fatos que explicam a transcendentalidade que nós avançamos espiritualmente. Gurudeva explica isso em seu livro. Por se tornar querido por todos aqueles grandes Vaishnavas, ele recebeu suas bênçãos sinceras. E assim, o Paramatma em seu coração fez com que ele realizasse espiritualmente o conhecimento de cada um daqueles que ele serviu com devoção e sinceridade. Esse é o verdadeiro processo e essa é um dos pontos revolucionários que Gurudeva consegue explicar, narrar com perfeição de detalhes ao nos contar a vida destes Vaishnavas. Quando vocês lerem o livro, vocês terão a impressão de que estão assistindo a cenas, pois há diálogos entre Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada e seus discípulos. Há momentos em que os discípulos saem às ruas, realizam determinada missão em nome da pregação do conhecimento eterno, conversam com pessoas, reagem a obstáculos, perguntam, respondem, se emocionam, choram, correm, param, oram. Nós vamos, no livro A Puríssima Filosofia do Avatar Dourado, entrar como uma câmara secreta dentro da realidade dos grandes Vaishnavas do começo do século passado. E vamos ter a oportunidade de meditar nessas histórias que, à primeira vista, podem parecer simples. Mas quando nós meditamos, quando nós nos perguntamos por que tal Vaishnava disse isso, e por que aquele outro Vaishnava respondeu dessa maneira, nós vamos começar, ao cantar os santos nomes e ao meditar neste livro, receber a mesma misericórdia, conseguir compreender os moventes espirituais de uma lógica que aparentemente, em alguns momentos, para um materialista ou para um homem ocidental, não parece ser muito linear. Gurudeva desenha em seu livro a lógica dos santos e ela nos aparece como algo inusual, diferente daquilo que nós esperaríamos. As reações diante dos obstáculos da realidade são completamente diferentes daquela que nós esperaríamos ou de que nós agiríamos em primeira pessoa se estivéssemos diante de tais obstáculos e de tais situações. Esse é um dos motivos pelos quais o contato com os ensinamentos de Gurudeva mudou a minha percepção de Bhakti. E a percepção de Bhakti de todos aqueles que se debruçaram com atenção mais de uma vez sobre a sua obra ou sobre a sua personalidade. Gurudeva mudou a minha percepção em relação à vida espiritual. Eu me lembro que quando eu comecei a me aproximar de textos e aulas sobre Krishna, imaginei, movido pela fala encorajadora de alguns Vaishnavas que difundiram a filosofia pelo mundo, que o processo fosse muito fácil, que bastava recitar, cantar, seguir princípios e que mesmo nessa vida eu alcançaria uma forma espiritual eterna e deixaria de nascer na matéria para sempre. As próprias escrituras afirmam que podemos alcançar a devoção mais pura em pouquíssimo tempo, mesmo numa vida só. Porém, os grandes santos e os próprios manuscritos védicos explicam que tal processo tem etapas específicas que precisam ser cumpridas para a purificação da nossa consciência. Gurudeva dizia que as iniciações que alguém pode receber de um sannyasi, de um Vaishnava, são meras formalidades materiais
e que elas só acontecem efetivamente quando a nossa consciência alcança a realização de que somos servos eternos de Krishna 24 horas por dia e quando agimos consequentemente. Portanto, eu me lembro do dia em que ouvi Gurudeva dizer isso pela primeira vez. Me lembro do choque que isso me causou. E do choque que me causou constatar que as pessoas ao meu redor pareciam não estar surpresas. Quando eu ouvi que as iniciações eram formalidades materiais e que o seu verdadeiro significado, ou seja, que a bênção que elas proporcionam só acontece quando nós nos elevamos espiritualmente através das nossas ações e do nosso comportamento. Gurudeva costumava dizer que Bhakti é muito rara. Bhakti pura é muito rara. Portanto, nos seus ensinamentos há uma honestidade, um tipo diferente de misericórdia. Aquela que prima pela sinceridade, que vai avisar o leitor, o aluno, o discípulo, dos perigos pelo caminho. E de que é necessária uma purificação da ação e da consciência para que o processo se torne real. Nós podemos alcançar Bhakti, porém precisamos nos purificar. Eu já havia escutado falarem de Gurudeva antes de sair do Brasil em 2014. Até aquele momento eu estava estudando com afinco e seriedade. Eu li os livros que me foram indicados e inclusive eu estava terminando a leitura dos 19 volumes do Srimad Bhagavatam, que não estavam publicados na época, que eu tive que comprar de um outro estado do Brasil e que chegaram na minha casa numa grande caixa acompanhados da minha própria felicidade. O Srimad Bhagavatam é considerado a essência do conhecimento espiritual e está sendo atualmente vendido também através do Ciência Milenar Indiana. Quando eu embarquei para Nova Delhi em setembro de 2015, faltavam 3 volumes que eu levei comigo na mala de mão. Durante os primeiros anos de prática, eu me lembro, muitos buscadores, praticantes, me encorajaram a tomar iniciação deste ou daquele sannyasi, pois tinham fé que tal escolha seria benéfica para a minha vida. Porém, a misericórdia de Srila Sanatana Goswami, discípulo principal do Avatar Dourado, já havia chegado até mim através das suas palavras. Ele diz claramente no Hari Bhakti Vilas que um discípulo deve ponderar, estudar e depois analisar os candidatos a guru com muito respeito e atenção. Vou citar a tradução de um dos versos do livro. A regra espiritual afirma que ninguém deve aceitar um mestre cegamente e que ninguém deve aceitar cegamente um discípulo. Eles devem conviver pelo menos por 1 ano para que o candidato a discípulo possa compreender se pode ou não aceitar tal personalidade como seu mestre. Ao mesmo tempo, o mestre também deve analisar se tal pessoa pode ou não se tornar seu aluno. Portanto, esta é a regra que está num livro chamado Hari Bhakti Vilas, de Srila Sanatana Goswami. Quem sabe um dia o Ciência Milenar Indiana tenha a oportunidade de traduzir tal volume, em que está dito claramente que é necessário um período de meditação e análise, e que nem mesmo o guru deve aceitar uma pessoa cegamente como seu discípulo. Srila Sanatana Goswami é a autoridade máxima do Vaishnavismo. Muitos sannyasis
por quem até hoje eu sou muito grato, se ofereceram pessoalmente para me dar iniciação. Com extrema humildade, eu agradeci e respondi que ainda não estava pronto, pois os manuscritos também avisam que é nossa obrigação buscar o mais elevado dentre todos os santos. Se haviam excelentes pregadores viajando pelo mundo, com certeza na Índia poderiam estar vivos mestres ainda mais experientes e que sem dúvida mereciam o meu serviço e o serviço de todos os seres humanos, eu pensei. E com todo o respeito por todas as sangas das quais eu participei, ou das quais eu me aproximei, eu devo dizer que diante das políticas dos diferentes grupos ligados ao Vaishnavismo, eu me esforcei para me manter respeitoso e atento. E por todos exprimo incomensurável gratidão. Porém, esses movimentos de grupos, de diferentes grupos, não ajudaram para que eu chegasse a Gurudeva com facilidade, pois todos pareciam querer que eu ficasse ali, naquela determinada companhia, e a pressão às vezes foi realmente difícil de contornar. Finalmente, depois de terminar a leitura do Bhagavatam, talvez não por acaso, eu encontrei em Vrindavana alguém que tinha o número de telefone de um dos discípulos de Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Já haviam se passado 6 meses desde que eu tinha chegado na Índia pela primeira vez, quando eu consegui esse número de telefone. Eu me lembro do meu estado de espírito quando eu telefonei, todo tímido, e fiquei sabendo que Gurudeva estava nos Himalaias, numa cidade difícil de ser alcançada, e que ele viria para Nova Delhi em pouco tempo. Eu finalmente encontrei o grande santo que minha alma procurava em abril de 2016. Vou repetir que todos os outros sannyasis e Vaishnavas que eu conhecia antes dele me dispensaram infinita misericórdia e muito conhecimento, e que por todos eles eu sinto gratidão e carinho. Mas meu coração buscava Gurudeva, talvez consciente ou inconscientemente. Me lembro como se fosse hoje, que eu me sentei no fundo de uma sala de estar de uma casa que estava recebendo Gurudeva e a sua sanga. Quando eu o vi entrar na sala, já aos 89 anos de idade, amparado por 2 jovens monges, até que ele conseguisse se sentar numa cadeira de escritório, pois as cadeiras comuns eram muito baixas para que ele conseguisse se levantar. A primeira aula que eu ouvi foi em Hindi, e eu não falo Hindi. Como eu não sabia, não tinha sido avisado, não perguntei também, que a tradução simultânea em inglês era transmitida através de um rádio, eu não compreendi nenhuma das palavras daquilo que ele dizia. Mas mesmo assim, eu não me entediei e nem olhei para os lados um segundo sequer. Eu estava num canto no fundo da sala, e por isso ninguém viu que os meus olhos vertiam lágrimas de felicidade sem parar, como se fossem 2 cubos de gelo derretendo, expostos ao sol. Simplesmente porque eu estava finalmente diante do santo que eu procurei a vida inteira. Eu me lembro que a vida inteira eu dizia para mim mesmo, mas não existe um homem, um sábio, que possa me ensinar as coisas que eu preciso saber. Quando eu fui estudar fora do Brasil, eu me lembro que eu procurava essa personalidade. Na faculdade, nos encontros, nos museus, em qualquer lugar, mas eu nunca encontrei o sábio dos meus sonhos, até aquele dia.
muitos dos companheiros de estudo, eu preciso dizer isso, que desejavam que eu me rendesse aos seus mestres, ficaram chateados ou tristes comigo, imaginando que eu tivesse descartado sábios sem respeitá-los. Mas pessoalmente eu escrevi a todos os que me orientaram durante os primeiros anos, explicando que o meu coração não podia deixar de se render a Gurudeva. E um dos motivos principais era esse. Desde que eu li o Bhagavad Gita pela primeira vez, o tema do controle da mente e dos sentidos, a etiqueta, a ética dos santos, tornou-se o meu interesse principal, o foco da minha busca. E de todas as aulas que eu escutava, com todo respeito e gratidão, eu raramente escutava mencionar tal controle. Eu sabia que o meu mestre espiritual iria falar sobre isso comigo. Até encontrar Gurudeva, eu nunca tinha ouvido aulas sobre esses tópicos. Mas no dia seguinte, depois que eu comprei um radinho de pilha com fone para captar a tradução simultânea da aula em inglês, que era feita da cozinha desse apartamento em Nova Delhi, eu tive o prazer de ouvir um Vaishnava falar sobre a purificação dos defeitos, sobre o passo a passo necessário para alcançarmos o serviço ao divino casal. Gurudeva disse que, se desejávamos chegar até Krishna, que morava no topo de todas as realidades, como uma penthouse, como uma cobertura, nós deveríamos aprender a servir, andar por andar do imenso prédio da existência. Ele falou sobre o fato de que Krishna era como as vogais do alfabeto. E que nós, as almas individuais, éramos como as consoantes e que só adquiríamos sentido se abraçados a Deus, a fonte de todo o som. E muitos de vocês sabem o quanto o som faz parte da minha busca e da minha pesquisa científica pessoal, tanto ligado à literatura quanto ligado à ciência. Então ele parecia completar tudo o que eu tinha lido a minha vida inteira, inclusive em relação à literatura védica, especialmente em relação à literatura védica. Ele estava respondendo, na primeira aula que eu consegui ouvir dele em inglês, todas as minhas perguntas. Era como se ele dissesse: Krishnadas, você entendeu até aqui? Agora escute o resto. Ele corrigiu o que eu não havia compreendido de maneira eficaz. Ele retificou a minha percepção logo no primeiro dia. À espera de longos 4 anos, eu esperei 4 anos para encontrá-lo. Tinha finalmente dado frutos. E eu não conseguia nem conter a minha felicidade. Em algumas outras aulas eu já falei sobre como foi conviver com ele. Agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre os livros que ele nos deixou e sobre o serviço de traduzi-los para o nosso idioma. Uma tarefa que nos custou aproximadamente os 4 ou 5 últimos anos. E eu tenho que confessar que, sem dúvida alguma, eu compreendi mais Gurudeva ao ler os seus livros do que ao segui-lo por suas viagens de pregação pela Índia. Porque o Vaishnava permanece vivo em suas palavras. Pela influência de um grande bem-querente, a quem eu serei sempre grato, eu pedi a Gurudeva de joelhos que me desse a incumbência de traduzir seus textos. A primeira edição de Vishuddha Chaitanyavani foi publicada em junho daquele mesmo ano. Mas confesso que eu pouco absorvi do livro em sua primeira leitura. Eu fiquei impressionado com muitos fatos. Aprendi muita coisa, mas o seva, o serviço
devocional da tradução do texto, que começou, que se intensificou mesmo depois que Gurudeva abandonou o corpo em setembro de 2017, foi o que realmente abriu as portas para o coração de Gurudeva. Então é verdade que quando o Guru se vai, ele se torna mais presente. Pois eu e alguns irmãos espirituais começamos a manusear palavra por palavra dos ensinamentos de Srila Gurudeva. Por que ele escolheu esta e não outra? Quais são os significados desta palavra em sânscrito? Os muitos significados desta palavra em sânscrito. Como ela foi traduzida na história do Vaishnavismo? Como este mantra foi traduzido? Por que Gurudeva explica isso desta maneira? O que ele quer? Por que ele repete esta história 2, 3 vezes? Nós fomos nos sentando dentro da sala do tesouro e começamos a contar as moedas, as barras de ouro transcendental, e nos deparando com uma estrutura, com um palácio feito de conhecimento eterno, de um metal que não pode ser descrito na realidade material, de uma substância incorruptível, mais valiosa que o ouro, de que todas as pedras preciosas, a verdade absoluta e o modo como essa verdade absoluta deve ser transmitida. Gurudeva nos ensina, às vezes, até com aquilo que ele não diz sobre determinado fato ou evento. Quanto mais vocês lerem o livro, mais vocês compreenderão a vida espiritual. E foi aí que ele, mais uma vez, arrebatou meu coração. Foi ao me sentar para manusear essas palavras que ele havia selecionado com o seu coração, que ele transformou o meu, que eu fui me transformando através dele, naquele que eu sou hoje, um aspirante a serviçal do seu conhecimento sublime, Gurudeva. Que eu pelo menos possa repeti-lo assim como você o explicou. Foi a partir de então que eu compreendi o famoso mantra que o Vaishnava que alcança a perfeição não é diferente do próprio Krishna, pois sentado em seu coração Deus distribui a misericórdia aos seres vivos através das suas palavras, através dos seus lábios de lótus, dos seus lábios de perfeição. O livro contém ensinamentos filosóficos, mas, sobretudo, como já mencionamos, ele nos mostra o comportamento dos santos e algo extremamente delicado e valioso: os diferentes níveis de Vaishnavas que existem. Gurudeva fala muito sobre isso. A cada capítulo ele mostra um Vaishnava puro em contato com um Vaishnava que às vezes está em processo de purificação ou que está dialogando com um Vaishnava que não compreendeu o processo, que apesar de ter a veste de sannyasi, ainda age como um materialista. Gurudeva fala com cuidado e precisão de um cirurgião, respeitando a todos sem cometer ofensas, sobre os diferentes níveis desta realidade, através da qual Krishna distribui o processo de purificação, o processo devocional de Bhakti. Ele mesmo fala, na introdução do livro, este livro trata de Vishuddha Chaitanya Vani, da instrução mais pura do Avatar Dourado, confrontando esta instrução pura com uma instrução impura e contaminada, mesmo dentro do âmbito do Vaishnavismo. Da maneira mais poética, doce,
possível e imaginável. Gurudeva corrige hábitos, imperfeições que se acumularam durante as últimas décadas de difusão do conhecimento Vaishnava pelo mundo afora. Aqueles que têm a oportunidade de se ajoelhar diante deste conhecimento compreenderão Bhakti de uma maneira impossível de se descrever numa aula como esta. Somente o livro de Gurudeva pode nos dar essa misericórdia. Minhas palavras não têm essa mesma potência. Como já disse, o livro narra a convivência desses mesmos santos nos templos, nas viagens de pregação, numa Índia ainda não tão contaminada pelo progresso ocidental. O livro vai revelar àqueles que tiverem fé e sinceridade esse segredo, o segredo da vida devocional. Ou seja, que não se trata de acumular fatos e conhecimento com a memória, cedendo a uma avidez que às vezes nos faz tropeçar e cair. Mas sim que Bhakti é aceitar a humilde posição de aluno, em primeiro lugar. Quantas pessoas chegam no Ciência Milenar Indiana e me dizem: eu quero ser guru, eu quero ser mestre, sem ainda desejarem se tornarem alunos iniciantes. Como é possível que alguém que ingressa hoje na faculdade saia por aí dizendo que já é um médico? Isso é um crime social, assim como é um crime espiritual. Querermos pular etapas, decidirmos correr mais rápido do que a velocidade dos raios do sol. O processo tem um tempo de maturação e requer que determinadas etapas sejam cumpridas. É aceitando a humilde posição de alunos, aprendendo, conectados no coração de um único mestre sincero. E por que eu digo único? As pessoas imaginam que eu não queira que o conhecimento se difunda de outras maneiras. Quando você vai ao médico e você segue um tratamento, você tem a chance de sarar. Mas se você vai a 10 médicos ao mesmo tempo e segue 10 tratamentos, tomando 10 baterias de remédios, você tem chances de ir parar no hospital, até de abandonar o corpo. Nós devemos seguir com respeito o Vaishnava sincero. Pois quando ele fala, a verdade sai dos seus lábios, e a verdade é uma música que ecoa a flauta de Krishna. O Harikata não vem daquele que o pronuncia, o Harikata vem dos lábios de Nityananda Prabhu, de Balarama, daquele que é o princípio indivisível de Shri Guru, daquele Deus que serve, o Deus que é servido. Daquela primeira expansão de Krishna, que realiza todos os universos para o prazer do absoluto. Portanto, a sinceridade, a pureza, a humildade, a fidelidade ao conhecimento é necessária. Gurudeva nos mostra que nós temos que aprender o comportamento perfeito do grande santo, que diante dos obstáculos da vida material, conseguem resolver as equações dificílimas que Maya propõe. É isso que abre o nosso coração, se buscamos com pureza. É isso que abre no nosso coração a revelação da verdade absoluta através da guia do Mestre puro e sincero. O livro de Gurudeva explica que nem todos os sannyasis ou personagens que divulgam este conhecimento alcançaram um nível de purificação real.
e de realização espiritual, e que somente aqueles que se purificam, que aceitam enxergar os próprios defeitos, que aceitam, que tentam controlar os próprios sentidos, que tentam se transformar e deixar os velhos modos de ser para trás, aqueles que oram por sinceridade, que eles sim, explica Gurudeva, poderão distinguir quem alcançou a perfeição de quem não. O Srimad Bhagavatam diz, em Kali Yuga, ninguém conseguirá distinguir a elevação espiritual dos demais. As pessoas se deixarão iludir por templos, igrejas, coroas, cetros, títulos, nomes, roupas, vestes. Gurudeva dizia, nem mesmo os semideuses sabem quem é o verdadeiro Vaishnava. Dentro do rebuscado e labiríntico teatro de Mahamaya, somente a sinceridade da nossa busca pode nos fazer passar de uma sala para outra. Em pouco tempo começaremos aulas sobre o livro e falaremos mais em detalhes sobre tudo isso. Por ora, eu aconselho a todos os alunos e simpatizantes do CMI que ouvem essas palavras a adquirir um volume da Puríssima Filosofia do Avatar Dourado e assim entrar pela porta principal no âmbito mais íntimo do processo de Bhakti Yoga, do processo que nos leva à entrega da alma a Deus. Imaginem que a Puríssima Filosofia do Avatar Dourado, Vishuddha Chaitanya Vana, está esgotado em inglês, pois devotos experientes e sinceros de todas as sangas no mundo inteiro têm lido e relido suas páginas, que podem ser, sem dúvida alguma, comparadas ao Chaitanya Bhagavata, ao manuscrito que narra a vida do Avatar Dourado, Chaitanya Mahaprabhu e de seus discípulos, pois Gurudeva escreveu sobre a vida daqueles que seguem à risca os ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu na Bengala no início do século XX, em seus calhambeques atravessando florestas hipertropicais. A Índia é mais tropical do que os trópicos. Gurudeva descreve como e de que modo se comportam aqueles que alcançaram a perfeição e a pureza mais elevada. E este presente que ele deixa ao mundo, sinceramente me parece ser o livro mais lindo e mais profundo que eu jamais li, ou que eu tive a oportunidade de ler e traduzir. E que agora nós publicamos com a ajuda dos alunos do Ciência Milenar Indiana. E em nome de Gurudeva, eu oficialmente agradeço a todos que colaboraram com esta publicação desinteressadamente, que doaram de seus corações para que a puríssima filosofia do Avatar Dourado chegasse a todas as casas, de todas as pessoas deste mundo, de maneira clara e direta, assim como Param Gurudeva desejava, assim como os Vaishnavas desejam eternamente, assim como Gurudeva realizou com suas próprias palavras. Em nome do nosso Guru Varga, em nome de Gurudeva, eu nem tenho palavras para expressar a minha gratidão a todos vocês. A princípio, as histórias podem até parecer simples, como eu já disse, mas eu desafio aqueles capazes de meditar sobre a lógica dos santos, porque aos poucos eles vão conseguir compreender a lógica do espírito, que subverte a matéria.
e que demonstra que a vida em todos os seus segundos não passa de um teste espiritual. Por fim, eu agradeço a Gurudeva por ter aparecido no dia de hoje mais brilhante do que o sol, pois o sol não fala comigo. Gurudeva fala em palavras claras e diretas e me mostra o caminho em direção à purificação, em direção ao serviço que eu possa fazer a Ele, não porque Ele vai me levar para Deus, mas porque Ele é o Vaishnava mais lindo de que eu tive notícia. O meu serviço, o serviço do Ciência Milenar Indiana, Srila Gurudeva, não tem como objetivo Bhakti, e sim fazê-lo sorrir com seus lábios transcendentais onde quer que ele esteja agora, junto ao nosso Guru Varga, em seu serviço eterno a Shri Shri Radha Krishna. Agradeço a Gurudeva por ser hoje aquele que tenta, pelo menos, enxergar o que ele enxergava e que tenta repetir os ensinamentos que ele pronunciava com sincera gratidão. Eu não sei se eu posso me considerar um bom discípulo, mas Gurudeva mesmo dizia que antes de sermos devotos devemos nos transformar em seres humanos. E seu livro certamente me deu essa chance. Como um simples ser humano, mais uma vez, eu me deito sob os seus pés de lótus. Vancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.